Olá, eu sou Ana Clara Xavier, sou bolsista do projeto Folha Cefet da unidade de Maria da Graça e essa é a Bárbara, Olá. professora e psicóloga. Como vocês sabem, o projeto Folha Cefet vem fazendo matérias sobre saúde mental no âmbito escolar e por isso a gente trouxe a Bárbara hoje para compartilhar um pouco do que ela tem de experiência sobre o tema. Vamos lá? Vamos. A primeira pergunta é, como você é psicóloga clínica, né? Quais as questões mais pertinentes feitas e apresentadas pelos jovens em idade escolar? Então, os adolescentes, os jovens, né, pessoas que estão na idade escolar, trazem questões para a clínica que estão muito relacionadas a você ter um desempenho, buscar uma eficiência, buscar mostrar que tem potencial para determinada coisa. Pode ser de diferentes áreas, diferentes situações, isso está muito relacionado a eu preciso ser bom para os meus pais, eu preciso ser bom para o meu grupo de amigos, eu preciso ser bom na escola. E essa necessidade de tentar sempre atingir um nível alto de desempenho para alguma coisa, isso acaba interferindo nas questões que são trazidas pelos jovens. Então existe uma situação uma situação não de ansiedade como um problema, uma doença em si, mas existe uma ansiedade de querer mostrar que precisa trazer algo para alguém. Então tem muito isso. E você acha que esse tipo de comportamento é visto tendo como peso as redes sociais, por exemplo o Instagram, onde o modo de vida das pessoas que exibem é tudo perfeito, tudo ideal e as pessoas ficam querendo seguir aquele padrão de vida e dar continuidade naquilo sempre. Então, essa questão das redes sociais, ela tem uma influência muito grande, tem um impacto muito grande nessa dinâmica do jovem, sobretudo nessa questão dessa necessidade dele ter que mostrar algo a alguém. Então, primeiro, existe um lado de pessoas que estão sempre querendo ver o que o outro tem a mostrar, e tem o outro lado, que é esse jovem que está sempre buscando um material ou qualquer outra coisa para que possa ser mostrado. Então, essas fotos, a exposição de uma imagem que talvez esteja muito bem, talvez esteja viajando, talvez a maquiagem, existe muito essa preocupação também com o visual, com o corpo, e você precisa estar sempre mostrando que está tudo bem, né? As curtidas e os comentários, isso influencia muito. Então sim, nas redes sociais isso acontece e alimenta um pouco essa questão do jovem estar sempre buscando estar correspondendo às expectativas de alguém, de alguma forma. A segunda pergunta é, com a sua experiência, quais os fatores que mais afetam a saúde mental dos pacientes em idade escolar? Na verdade, existem muitos fatores, assim, não existe uma coisa específica, até porque quando a gente fala de saúde mental, a gente leva em consideração que cada pessoa, cada indivíduo, e a gente está falando dos jovens, vai ter uma visão de mundo, uma história, um contexto familiar, então isso varia muito. Mas alguns fatores, algumas coisas estão muito ligadas a esses casos que chegam para nós, profissionais da área de saúde, de um modo geral, e um deles é a própria questão da competitividade do jovem nos ambientes de estudo, principalmente, na questão de buscar uma alternativa para a vida, de uma escolha profissional. Isso tudo influencia. Não só a questão da competitividade, mas também talvez uma visão um pouco estigmatizada da doença mental, da depressão ou da ansiedade, coisas que podem demonstrar para aquele jovem que ele está sendo fraco, que ele está sendo que ele não está bem. E isso pode influenciar dentro do seu ambiente de relação,
com as pessoas. Então, essa coisa do problema mental, não ser não ser uma coisa tão falada, tão trabalhada com as pessoas, isso para o jovem, quando é um fator importante, que é um dos fatores. E a questão da competitividade também. A terceira pergunta é se, no geral, as escolas que sugerem o acompanhamento ao psicólogo ou as famílias intervêm nesse tipo de ação. Então, a escola, ela, enquanto instituição, ela está preocupada com o desenvolvimento educacional do aluno. Só que quando a gente fala em desenvolvimento educacional do aluno, a gente também entende que esse desenvolvimento, ele precisa estar atrelado a uma rede de apoio. Essa rede de apoio, ela tem a influência da família, ela tem a influência da comunidade, ela tem uma influência da própria cultura, um ambiente cultural que aquele aluno, né, aquele jovem está inserido, e ela tem também uma influência do próprio meio acadêmico, estudantil, que também onde a gente vai estabelecer relações com esse aluno. A escola vincula o trabalho dela, o papel dela enquanto instituição preocupada com o desenvolvimento do aluno, e também vincula isso com uma comunicação, uma participação mais aproximada dos pais e também das redes de saúde. Então, o que uma escola normalmente faz quando acontece de uma ocorrência, uma situação dessa de um jovem, um aluno ou uma aluna que esteja passando por uma situação dessas? No primeiro momento, buscar sempre resguardar o direito desse aluno ou dessa aluna em relação à exposição sobre a questão de sigilo, mas não sigilo profissional em si, até porque a gente entende que nem todas as instituições terão profissionais da área de saúde presentes para fazer um trabalho junto à escola. Mas se um professor, por exemplo, entende ou percebe, se isso chega até ele, a informação a respeito de um aluno que esteja com depressão, que esteja, de repente, se automutilando, isso acontece bastante, o que fazer? Então, a escola, normalmente, ela tem que ter um canal de comunicação com a família. Então, sempre busca essa comunicação com a família. Diante dessa comunicação com a família, se estabelece também meios de acionar, ou talvez a palavra acionar não fique muito bem, mas meios de comunicar, meios de solicitar uma ajuda que venha dos órgãos de saúde, por exemplo. Então, a escola também tem esse papel de comunicar as redes de saúde em relação a isso. Mas, inicialmente, o trabalho, ele acolhe o aluno e ele também acaba que precisa entrar em contato com a família. E seria possível você relatar algum exemplo de trabalhos que foram desenvolvidos na escola sobre esse tema? Sim, eu conheço algumas instituições e também já tive experiências sobre isso, que quando aparecem muitos casos de jovens com ideação suicida, históricos de automutilação, ou casos que a própria família às vezes traz, olha, meu filho ou minha filha está com depressão, está precisando de ajuda, não está bem. Ou às vezes até o próprio professor percebe essas mudanças de comportamento e dentro desse diálogo da escola, olha, precisamos fazer alguma coisa, esses assuntos estão chegando até nós uma quantidade maior, então o que fazer? As escolas, de um modo geral, promovem algumas ações em relação a isso, e eu conheço alguns casos onde foram realizadas semanas de palestras voltado para os jovens e também voltado para os pais, com os temas mais pertinentes, trazidos inclusive pelos próprios alunos, sobre depressão, ansiedade, automutilação. Então, já foram realizados alguns trabalhos assim, e o resultado é muito positivo, porque existe um imaginário da gente que, se falar sobre o tema, se falar sobre esses problemas de saúde mental, acaba romantizando exatamente, romantizando a situação e também
talvez você acaba sugestionando a pessoa a provocar alguma coisa, a cometer alguma coisa, e na verdade não é. Às vezes o jovem, ele não fala justamente pelo medo de se colocar como fraco, como alguém que é diferente, como alguém que é insuficiente, que é uma das coisas que chegam para nós na clínica. E, na verdade, isso não acontece. Então, no momento em que a escola consegue abrir o espaço para que sejam colocadas essas questões, apresentadas em formas de palestra ou em formas de rodas de conversa, isso acaba facilitando o ambiente para que esse aluno, para que esse jovem possa entender que ele pode buscar ajuda. E em muitos casos, essa ajuda que ele procura inicialmente é do professor. E a última pergunta, para a gente fechar. Quais ações a escola pode tomar dentro daquele mesmo ambiente, envolvendo toda a comunidade escolar, que trate sobre esse tema, que fale sobre, que faça com que os alunos se sintam incentivados a participar mais sobre esse tema e a entender melhor o processo, etc. Bom, duas situações, tá? Experiências próprias também de outros colegas que trocaram algumas informações comigo. A primeira delas é que esse tipo de trabalho de conscientização e também de tentar trazer alguma coisa para ajudar esse jovem, a escola enquanto instituição, em primeiro lugar é a gente trabalhar a questão de como é que o corpo docente, como é que os professores e também a equipe pedagógica podem lidar com essas questões. Então, no primeiro momento, trabalhar em algumas reuniões pedagógicas, trabalhar algumas questões de como é que é para aquele profissional da educação perceber ou receber, de fato, uma informação de que aquele aluno está com depressão, ou que aquele aluno tem uma ideação suicida, ou que ele provoca automutilação. Então, como é que esse profissional da educação recebe isso? E trabalhar isso em conversas, porque é um ambiente onde eles vão desenvolver esse diálogo, os professores com a equipe pedagógica, e dentro desse diálogo traçar qual o melhor caminho, o que fazer. Então, cada instituição, cada escola, né, cada local vai dentro da sua realidade trabalhar o que pode ser feito, o que pode ser realizado como plano para poder atuar sobre o aluno. E diante disso, diante dessa proposta, que é uma proposta feita com toda a equipe de professores e equipe pedagógica, né? Então, diante disso, aí busca-se alguma coisa relacionada ao aluno, que pode ser palestras, pode ser convidar profissionais de fora da área de saúde para falar sobre um tema, pode ser também uma roda de conversas com um tema gerador dentro dessa situação da saúde mental, e trazer também os pais para a escola. Isso é mais difícil, a gente entende que a relação dos pais com o ambiente escolar às vezes é uma relação muito distanciada por várias questões, a questão de trabalho, questão de não ter um horário, alguma coisa que os pais possam estar participando, mas é interessante que a comunidade escolar possa trazer esses pais para a escola e que eles também recebam essas informações em rodas de conversa, ou talvez, se for uma quantidade muito grande de pais, né, reuniões de pais, falar sobre o assunto, explicar que podem buscar ajuda do posto de saúde, buscar um profissional de saúde, pelo menos trazer para os pais também a informação a respeito da saúde mental, porque senão fica só no âmbito do aluno, fica só na questão do jovem, e muitas das vezes esse jovem não tem condições emocionais até mesmo de falar para a família. Então a família, na maioria das vezes, não sabe do que está acontecendo, então a escola fica sem saber o que fazer, fica num beco sem saída. Então precisa ter essa comunicação com os pais também. E a escola como mediadora, numa tentativa de aproximar os pais, como, com sua experiência, né, como professora e psicóloga, como que você consegue enxergar quando os pais participam
desse processo, como que os alunos, depois dessa aproximação com os pais e tal, sobre esse tema, como que fica depois disso? Então, a escola geralmente, quando chama os pais para uma conversa, sobretudo para comunicar aos pais o que está acontecendo, por exemplo, se o aluno chegou até o professor contando que não está bem, que está se sentindo mal, ou se em alguma situação, algum colega, isso acontece muito, um colega sinaliza para o professor que o outro colega está se automutilando, que está pensando em suicídio, geralmente algum jovem mais preocupado com um amigo vai lá e busca essa ajuda. E aí o professor, né, nesse processo, o que ele faz é de comunicar à equipe pedagógica que existe esse caso, porque pode acontecer desse aluno não ter uma abertura com esse professor especificamente, quando o problema é trazido por um outro colega, né? Agora, se esse professor já tem uma abertura com esse aluno, uma aproximação, ele pode chegar para o aluno e perguntar como é que ele está, se está tudo bem, se precisa de ajuda, se gostaria que os pais fossem chamados pela escola para poder conversar sobre o assunto. Então, antes de chegar até mesmo aos pais, existe todo esse processo, do professor comunicar à equipe pedagógica e também se ele tem uma relação próxima com o aluno, dele chegar a esse aluno e conversar com ele a respeito disso. Do ponto de vista da instituição com os pais, esses pais são chamados para conversar a respeito. A gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê uma série de medidas também. Então, a escola ela precisa estar dentro de um padrão que é legitimado, né? Então, assim, nós precisamos comunicar aos pais, mas essa comunicação também ela é seguida de um documento, pode ser um registro de ata, pode ser uma declaração, qualquer coisa que tenha conhecimento de ambas as partes, tanto da escola quanto dos pais, esse documento. Normalmente o documento ele é produzido durante a reunião, durante a conversa com esses pais, e aí, no geral, os pais, eles são, sugerido, nunca é imposto, mas é sugerido que algumas ações possam ser realizadas, que ele possa buscar um núcleo de saúde básica, de atenção básica de saúde, um posto de saúde, uma clínica da família, ou de repente buscar um profissional, caso você tenha acesso a um profissional privado, mas enfim, que sugere-se aos pais que busquem essa ajuda. E aí, os pais, diante disso, diante de uma documentação, que você sabe que a escola tomou aquela medida, então esses pais, os responsáveis, os pais, agora eles vão buscar o caminho a ser feito. O que eu percebo é que na maioria das vezes, quando os pais são acionados, na maioria das vezes, existe sim uma mobilização para tentar acolher, para tentar solucionar o problema daquele jovem. Mas existem alguns casos, e é a minoria, ainda bem é a minoria, mas existem alguns casos que a família acaba se omitindo de alguma forma, ou por uma questão social, uma questão financeira, uma não aceitação, isso varia muito de caso para caso, né? Mas no geral a família acolhe a sugestão da escola e dá prosseguimento. Então a gente finaliza por aqui. Queria agradecer a participação da Bárbara. Obrigada, eu que agradeço. E contar com vocês para assistir o nosso vídeo e a nossa matéria no nosso site.